Olá, começando mais um Planeta Bola PE, o local para você discutir o futebol pernambucano, as últimas notícias do mundo esportivo, com muita alegria, opinião e com informação, com dois craques do futebol brasileiro. Ricardo Rocha Filho, tudo bem com você? Tudo bem, Júnior, Chiquinho. Vamos embora, né? Falar um pouquinho do que aconteceu no final de semana e o que possa acontecer aí durante a semana no Campeonato Pernambucano e também Mundial. Chiquinho, tudo bom, meu amigo? Como é que você tá? Tudo certo? Fala, Júnior. Fala, Ricardo. Amigos do Planeta Bola. Vamos lá. Final de semana recheado aí de informações. Essa nova fase aí do Campeonato Pernambucano, futebol mundial. Tem muita coisa no programa de hoje. Campeonato Pernambucano pegando fogo, final da primeira fase do campeonato. E por isso a gente resolveu fazer nosso Planeta Bola hoje, só nós três, para a gente discutir todas as informações, não deixar passar nada para você. Última rodada do Campeonato Pernambucano. Tivemos um clássico no último domingo entre Sport e Náutico. O Náutico vinha bem, tinha 8 jogos disputados, 7 vitórias e um empate. Pegou o Sport, que vinha mal, né? O Sport no começo do campeonato começou mal, teve uma derrota, 2 empates. Depois começou a ganhar, começou a engrenar. E de repente, muita gente falou, Chiquinho, que era o teste para saber se o Náutico realmente ia saber ou não. E se deu mal, Chiquinho. Por que o Náutico se deu mal com o Sport? O Sport evoluiu ou o Náutico não jogou nada, Chiquinho? Júnior, eu vi justiça na vitória do Sport, né? O Sport totalmente diferente, com um plano de trabalho que a gente já percebe que o Lousa já deu uma nova cara ao time, né? O Sport hoje, ele é uma equipe que sofre mais, tem um poder defensivo melhor, né? O Náutico, eu acho que não chegou para esse jogo com o nível de competitividade que ele sempre tinha. As ausências, lógico, de 2 jogadores, para mim, importantíssimos nesse sistema tático, que é o Vinícius com o Haldney, fizeram muita falta, mas mesmo assim, no primeiro tempo, o Náutico ainda produziu. Eu acho que, como eu falei, eu vi justiça na vitória, mas não no placar. Eu acho que o placar poderia ser um pouco diferente. Acho que uns 3-1, 4-2, 3-2, mas com o Sport com mais campo de jogo, né, se protegendo mais. O Náutico sentiu muita falta dos seus jogadores, mas acho que isso não deve servir de desculpa, né? Isso espelha muito bem o que a gente vai ver pela frente. Um time do Sport mais competitivo, com mais opções. O Lousa agora tem o Everaldo, que para mim vai encaixar perfeitamente no que ele tem de proposta de jogo. Eu acho que o Sport hoje é um time muito mais competitivo. E isso deixa o campeonato com um ar de melhor competitividade aí nessa reta final, Júnior. Eu não sei, eu só acho, sabe, Chiquinho, que quando o cara fala assim, perde o jogo, você vai falar, porque não teve os 4 jogadores. Soa como desculpa, né? Mas eu confesso a você que o time do Náutico, sem o Haldney e sem o Djavan ali no meio, e sem o Vinícius na melhor fase da sua vida, eu acho que é o Náutico, pelo menos, 20% a 30% mais fraco, não, Chiquinho? Verdade, Júnior, concordo, né? Mas eu acho que você tem que ter o parâmetro da Série B, né? E o Náutico, então, ainda não está preparado para o nível de competição que ele vai disputar. Perfeito. Porque a gente sabe que o elenco ele tem que ser rotativo, principalmente num campeonato de longo prazo, como é o brasileiro. E se o Náutico já percebe essa dificuldade hoje, eu acho que é melhor se preparar melhor para essa competição, que para mim é a mais importante, né? O Náutico hoje a gente vê uma equipe muito bem organizada. Eu acho que teve uma produção que não foi das piores no primeiro tempo, tanto é que um dos melhores jogadores nesse primeiro tempo foi o Maílson, né? Fez 2 grandes defesas, mas faltou mais produção, faltou essa força mental de saber que aquele jogo era um jogo muito importante para as pretensões. O Náutico já chega com aquela condição de amistoso, né? Para o Sport, não. É a afirmação de uma melhor condição. E nesse jogo a gente percebeu que quando ele precisou do banco, principalmente no segundo tempo, o time deu mais uma vez essa caída de rendimento quando precisou do banco, né? O Sport se aproveitou muito bem disso. Méritos para o Lousa, que vem fazendo um trabalho que a gente já percebe que ele dá uma nova cara para o time, né? Para mim, o melhor jogador ontem foi o Júnior Tavares. Ele dá uma melhor condição técnica para o time, né? Nesse improviso, que é um jogador que já disputou
que já jogou nessa posição fora, né? E você vê que o Sport é um outro time na sua saída de bola, melhor compactado, né? Eu acho que foi um bom nível ontem, um bom teste para a gente perceber que o campeonato ainda não está definido, né? Mas para o Náutico serve de alerta, né? O sinal de alerta ele fica muito evidente e o Hélio vai ter que trabalhar muito bem isso durante a semana. Ô, Ricardo, a leitura que o Hélio dos Anjos faz do jogo é uma coisa impressionante, né? Ele disse um negócio na coletiva que eu achei muito sensato, que ele disse assim, faltou competir, faltou brigar, faltou não deixar o adversário à vontade. O Sport jogou 90 minutos com tranquilidade, desde o começo do jogo até o final, com muita tranquilidade, dominando as ações, embora tenha levado um certo sufoco em algum momento do Náutico, Ricardo. Concordo com as palavras do Hélio, né? Quem sou eu, né? Querendo ou não, o Hélio já está aí há uma longa jornada no futebol, mas a leitura dele foi perfeita, Júnior. O Náutico não foi aquele Náutico que tinha aquele brio, aquele perde e pressiona, aquele time brigando com as linhas altas lá em cima mesmo. O Náutico em nenhum momento fez isso. E quando fez, o Sport tinha essa qualidade com o Júnior Tavares e o Thiago, de jogadores saindo ali de trás com muita qualidade. O Náutico não conseguiu parar esses dois jogadores, que foi os dois elos, o elo tanto de defesa-ataque e do meio de campo para o ataque. Então eu vejo que o Hélio fez uma leitura perfeita mesmo do time do Sport, mas, Júnior, vou te ser bem sincero, o Náutico agora é outro campeonato, tá? Que o bicho começa a pegar agora. Para mim não adianta nada você fazer uma belíssima campanha que o Náutico vem fazendo e agora chegar na semifinal e ficar. Então, Náutico, a afirmação do Náutico vai ser agora nesse jogo da semifinal. Mas, Ricardo, eu acho que nesse jogo, né, em especial, para esse nível que Hélio pediu, né, eu vi que o Náutico ele foi muito, como eu falei, sem aquela força mental, e isso acaba atrapalhando, né, mesmo com um time um pouco alternativo, com poucas opções, né, acabou, acho que, atrapalhando essa condição, porque a gente percebeu que o Náutico não estava com aquela tensão, né? Aquele mesmo nível, né? Acabou atrapalhando um pouco isso. Não sei se... Eu concordo contigo, Chico. Porque que acontece? O Náutico, eu estava até conversando com o Júnior mais cedo, né? Justamente sobre isso. O nível de atenção do Náutico... Vamos lá, a gente vai falar do primeiro gol que o Náutico toma. O nível de desatenção do Maciel junto com o Eric é gigante. Normalmente ali, se fosse um jogo de semifinal final, com certeza ali aquela bola já tinha sido estourada, qualquer coisa. Isso não aconteceu. Que já veio na bola lenta para Ronaldo, né? Aquela bola veio muito lenta. O Ronaldo também demorou muito para definir, mas eu acho que demorou muito para ir de encontro à bola. Já teve esse erro de início, né? E no segundo gol também eu vi um erro quando o Sander foi. Eu acho que eu não vi quem estava, se era o Eric ou eu não vi, mas tinha que ter acompanhado, né? Naquela jogada. Geralmente você acompanha, ele largou. Aí o Sander, esse nível de atenção que o Náutico tinha nos outros jogos, faltou ontem, e num jogo tão importante, né? Quer queira, quer não, é um jogo importante. Você jogar um clássico com o Sport, você sabe a importância que é e o peso que tem num clássico como esse. Né? E você viu, Júnior, Chiquinho, preste atenção no segundo gol que o Sport faz. O Sport vem trabalhando essa bola, tentando trabalhar essa bola, ele trabalhava mais pelo lado esquerdo, não conseguia um pouco mais com aquela saída de Betinho nas costas do Patrick, né? E dessa vez foi o inverso. Uma grande bola do Maidana, nas costas, né, numa bola infiltrada nas costas da zaga do Náutico, pega a zaga do Náutico desarmada mesmo, e o Sander foi perfeito, né, uma passagem ali de bola. E a infelicidade do Ronaldo. Do Ronaldo, né, cara, é pura infelicidade, né. Mas a leitura do Sander não, do Maidana foi perfeito. E o Ronaldo, na verdade, ele é o artilheiro dos últimos clássicos entre Sport e Náutico. Sabe qual é o maior artilheiro do Sport Náutico em campo? É o Ronaldo. Não é maldade minha, são os números. Dos jogadores que estiveram em campo ontem, o jogador que mais fez gol em clássico Sport Náutico foi o Ronaldo Alves. Ele fez um pelo Náutico, num clássico Náutico Sport, e fez 2 pelo Sport, no clássico Sport Náutico. E ontem ele fez mais um, né? Pena que isso foi contra, pena para ele, né, que isso foi contra.
Mas realmente eu acho que o esporte ele tem uma evolução, né? Principalmente uma evolução tem mais paciência para trocar a bola, óbvio que está começando, mas você vê que é como se todo mundo tivesse ávido, e aí eu incluo também o torcedor do esporte. A gente tem um WhatsApp que a gente utiliza no programa na rádio, e as pessoas ficam conversando comigo, até fora do programa a gente fica trocando uma ideia e tal. E a ansiedade do esporte para que o esporte jogue é uma coisa impressionante. E o esporte não só se defenda. E toda vez que eu discuto com o ele faz, o venturismo acabou, Júnior. Agora não, agora a gente está jogando. E é isso que a gente está vendo no time do esporte. O esporte está competindo, está tendo mais qualidade, competindo mais no jogo e está ficando mais com a bola, ao invés de dar a bola para o adversário e ser reativo, Chico. Verdade, Júnior. O esporte deixou de fazer linha direta, né? É um time mais proativo, um time que cadencia melhor a bola porque está melhor posicionado. Você vê hoje que é um time que ele recua as suas linhas para que ele possa usar bem o contra-ataque. Isso ele fazia muito bem com a equipe da Chapecoense. Você já vê o dedo do treinador, né? É uma equipe que trabalha melhor, tem uma saída de bola ainda lenta, não é a ideal. Acho que a saída de bola ainda é lenta, mas com as opções que ele vai ter, o Sabino é um zagueiro canhoto com muito boa saída de bola, vai dar uma melhor opção. E muito bem. E o Everaldo vai ser a cereja no bolo. Quando tiver o Thiago Neves, né? Ele vai ter a opção de poder usar o Everaldo, que eu acho melhor o Everaldo jogando pelo lado esquerdo no lugar do Toró, né? Com o Thiago de meia para cadenciar esse toque de qualidade e o Neilton flutuando ali com a sua posição. E quem sai, Chico? Thiago Lopes ou Júnior Tavares? Tem 12 aí, viu? Não, aí você... Lógico que o Thiago Lopes vai sair, né? Mesmo ele estando muito bem, né? E você ganha uma nova opção para o banco, porque faz parte. Mas o Thiago é titular absoluto, né? Aí você... Nessa construção de início, eu vejo o Thiago ainda como titular. Aí você tendo... Oi, Júnior. Para esse jogo agora no domingo, né? Porque os confrontos colocaram frente a frente agora. A gente vai falar já da situação do Santa com Afogados, mas os confrontos colocaram frente a frente Santa e Afogados, Salgueiro e Veracruz. O Náutico pega o vencedor do jogo Santa e Afogados, o Sport pega o vencedor do jogo Salgueiro e Veracruz. Para esse jogo no próximo domingo, né, o Sport e o Náutico estão esperando o jogo do domingo. Os outros times jogam às quartas no meio de semana. Para esse jogo no domingo, o Thiago Neves, há 3 semanas sem jogar, o último jogo do Thiago foi na eliminação do Sport na Copa do Nordeste, até antes da última rodada na Copa do Nordeste, eu não colocaria o Thiago, mesmo que ele se recupere. Também. Porque ele não está sem ritmo de jogo, sem marcação. Então, para mim, o Thiago Lopes hoje é o titular do Sport, o Thiago Neves é o banco. Você está falando para esse próximo jogo, né? Mas em condição de sequência... Aí se ele jogar a bola que ele joga... Aí Thiago vai ficar no banco, Júnior? Ele volta. Não, tem nem perigo. Isso aí, o Thiago Neves ele volta. Se ele não jogar, ele fica. O Sport tem que agradecer os 12 pontos que Thiago Neves fez ano passado. Thiago, hoje, eu concordo com essa sua análise do Thiago ficar no banco nesse próximo jogo, até pelo tempo que ele está ausente, né? Mas a partir do momento que ele entrar e tiver no ritmo de jogo normal, naturalmente ele é o titular, né? Somente para a reta final, né? E você ganha, porque você tendo o Thiago... É Thiago Lopes, não é isso? Isso. O xará dele em boas condições, você ganha opção, Júnior, porque você pode mexer. Não, e o Thiago, ele é versátil, ele faz o meio, ele faz o lado, ele é um jogador versátil. Eu acho que quem ganha é o Sport, né? Independentemente de quem seja titular. Mas para essa partida de domingo, eu também concordo com o Thiago Neves ficando no banco e o Thiago Lopes ter essa continuidade, né? Mas o Sport ganha novas opções, né, com a chegada do Sabino e o próprio Everaldo. Para mim, o Everaldo vai ser um jogador importantíssimo nesse sistema de jogo, né? É um futebol mais reativo, que da forma como ele conseguiu organizar a equipe defensivamente, ele está tentando organizar ainda melhor essa situação defensiva, que o Sport ainda é lento nessa sua saída de bola, mas acho que o Sabino vai dar uma nova capacidade a essa saída de bola, né? O Sport, ele tem uma construção, né, Chico? Uma construção de jogada ainda que ainda pode melhorar, mas com pouco tempo de trabalho a gente já percebe que o Lousa já está dando uma nova condição à equipe do Sport.
Ô, Chiquinho, agora você tá botando jogador e não tá tirando, Chiquinho. Você botou o Thiago Neves, aí eu forcei você tirar o Thiago Lopes, beleza. Aí você botou o Sabino. Eu falei, sim, eu falei do Toró. E botou o Everaldo, que sai. Eu falei do Toró. Saiu o Toró e o Maidana ou o Adrielson. Eu tiraria o Maidana. Adrielson e Adrielson sai o Maidana. O Adrielson é do lado direito ali, que ele faz muito bem aquela cobertura do Patrick, que é mais agudo, né? Eu acho que o Adrielson tem mais força nesse poder de reação curto, longo. Não eu, na minha visão, eu vejo isso. Ou ele entrar com 3 zagueiros, né? Ele pode mudar também e fazer 3 zagueiros. Ele tem essa opção hoje, né? Depende muito do modelo que ele vai querer espelhar, mas pelo que eu tô vendo, o Sabino ali vai entrar no lugar, para mim, do Maidana, nesse momento. Vamos ver o que o treinador vai construir, né? E o Everaldo sai o Toró. A zaga do Sport, Maidana e Adrielson. Desculpa, Adrielson e o Sabino. Júnior, eu gostaria de ver essa zaga jogando juntos. Eu vou te falar o porquê. O Sabino tem nas suas características essa construção, né? Essa bola dele é muito rápida do Sabino, ele consegue inverter essas bolas, consegue encaixar quebrar essas linhas simplesmente no meio de campo, que é uma coisa que o Sport tem a deficiência, então ele já pegaria o Júnior Tavares, também o próprio Everaldo, se for no momento, ou o Toró, quem for daquele lado, melhor posicionado, né? E o Adrielson fazendo aquela cobertura do Patrick, porque o Adrielson é muito forte pelo lado direito. Lado esquerdo, o Adrielson tem um problema técnico muito grande. Você vê que quando ele pega essa bola, ele enverga todo o corpo para dar um passe. E isso é um problema gigantesco. Ao passar do tempo, o Adrielson tem que melhorar essa qualidade, né? No passe e posicionamento, e até de posição de corpo, posição corporal, Júnior. Você tem que melhorar essa sua cintura, é o que a gente fala muito na gente de futebol. Mas pelo lado direito, eu gostaria de ver o Adrielson jogando. Do lado do Náutico, a gente vai falar um pouquinho do rendimento dos jogadores do Náutico, mas eu quero começar pelo seu comandante, o Hélio dos Anjos, e a gente falou sobre isso. É meu, é? Oi? Meu comandante? Não, agora ele não presta mais. Não. Tá bom. Como eu falei, Chiquinho, eu vou dizer a você, viu, Chiquinho, aguentar Ricardo Rocha Filho todo dia é meio complicado, mas tudo bem, vamos em frente. É porque hoje eu falei seu Toró, aí ele tirou onda comigo. Aí, tá vendo? Descontou a dúvida. Descontou. Mas, o Hélio dos Anjos, ele reclamou da arbitragem e, mais uma vez, o Hélio dos Anjos está correto. Vou repetir o que eu disse no último episódio. A arbitragem pernambucana não tem condição de apitar jogos decisivos em Pernambuco. Ponto. Agora é com vocês aí para defender. Eu não tiro a razão do Hélio em relação a isso, só que ele carrega essa bandeira sozinho, né, Júnior? Isso aí tem um preço alto, né? Eu vejo que, com razão, ele reclamou, a arbitragem errou num lance importantíssimo. Ali é um lance importantíssimo, né? Que o Chiesa ia entrar na cara do gol. E essa sequência de erros em relação ao Náutico acaba levando o Hélio a esse estouro, né? Eu acho que ele carrega uma bandeira muito pesada, né? Nessa situação, né? De estar sozinho, brigando e batendo com essa situação. Eu vejo a nossa arbitragem ainda em processo de evolução, mesmo com alguns erros que são erro crasso, né? Eu acho que esse tipo de situação é muito difícil de você comentar, né? Às vezes eu converso com o Wilson sobre isso, o Wilson é muito crítico também em relação a alguns pontos aqui da nossa arbitragem. Vejo competência, você tem aí o Michelangelo, para mim é um moleque que tem muita condição, Débora também eu vejo muito bem, você tem bandeirinhas aí que tem condições aí também, a Carla. Tem um menino também que eu esqueço o nome dele, o Bandeirinha, que ele sempre é muito bem nos jogos dele. E agora, quando se erra, né, e da forma como erra e vem errando contra o Náutico, aí cria essa polêmica toda, né? E o Hélio não tem papas na língua, né? Acaba criando esse ambiente um pouco hostil, né? Mas eu quero acreditar ainda em uma condição de excelência da nossa arbitragem, né? Mas no momento ela ainda é questionável. Eu não acredito não, Chiquinho. Eu acho que
Acho legal o esforço, a dedicação do pessoal, mas assim, um talento sem uma qualificação adequada, para mim, não, ele perde essa condição de talento, entendeu? E assim, o Michelangelo é uma promessa, né? Eu acho que tem vários árbitros que têm potencial para se tornar um grande árbitro, mas não são ainda hoje. A única árbitra que eu acho que já tem condição, se der um pouquinho de lapidada no jeito de tratar os jogadores, é a Débora. Mas a Débora trata bem, Júnior. Eu já acho que a Débora que é melhor trata. Eu vejo ela dialogando com os jogadores. Eu vejo ela conversando. Eu acho que os outros são piores. Mas ela também não é bem, não. Eu acho que ela é muito agressiva, sabe, Chiquinho? Tu acha? Você foi jogador de futebol, você tem propriedade de falar nisso. Não, assim, pelo que eu vejo nos jogos, eu não acho isso dela. Eu vejo do outro menino lá, que eu esqueço o nome dele, o... Caramba, eu vejo ele muito agressivo. Deus, eu gosto, né? Não é ele não, é o... É o mais novo, né? É, que eu esqueço o nome dele. Mas a Débora, eu já vejo a Débora dialogando, eu vejo a Débora muito solta nos jogos. Pelo menos a Débora é mais boleira, é mais boleira. Ela consegue levar o jogo. Bem. A Débora consegue levar mais o jogo, Júnior. Eu vejo isso nas atitudes. Mas eu acho que às vezes eu acho ela assim, querendo se impor muito no grito, entendeu? E eu acho que a Débora, tecnicamente, ela já tem capacidade de fazer um trabalho excepcional pela qualidade. Era o dela, Wilson. não precisa se impor no grito. Bom, era o Wilson. O Wilson vinha sorrindo para tudo, dava amarelo. Sorrindo na categoria, dava amarelo. Aí te arrebentava todinho. Porque a maneira da Débora, ela assim, ô Júnior, querendo ou não, você já está num futebol onde que existe uma discriminação. Isso é normal. Isso aí é o que a gente vai tocar no assunto aqui. Já existe a discriminação. Ela tem que se impor. Ela tem a maneira de se impor como é. Levando na conversa o jogador. Porque ela trabalha no futebol de vaso e tudo mais, então ela sabe lidar com os atletas de futebol. O problema é o seguinte, Júnior, quando a federação fala que o treinador não pode falar com o árbitro não pode falar com o treinador, o capitão não pode falar com o treinador, peraí. Então não existe árbitro, bota o VAR, bota um drone ali e vai apitar. Esse para mim é um grande erro. E tem uma coisa que eu sou totalmente contrário, Júnior, assim, eu não sei. Para mim, árbitro tem que dar entrevista, cara. Essa condição de querer proteger acaba atrapalhando. Eu acho que depois do jogo, não. Até que não cabe. Mas, pô, durante a semana, você entrevistar o árbitro, você vê a semana dele, como ele se prepara. Essa bolha que cerca os árbitros, eu acho que acaba atrapalhando muito isso, entendeu? Ele faz parte do espetáculo, né? E você vê pessoas que não fazem parte do espetáculo dar entrevista. Isso aí incomoda, né? Aparecem. Eu acho que essa forma de querer preservar o árbitro de futebol, excluindo ele do entretenimento, atrapalha, na minha opinião. Essa condição de você fazer essa bolha dos árbitros, ele não dar entrevista, depois de um lance polêmico, e o árbitro depois lá no outro dia, não, gente, eu errei, eu não vi aquele lance por isso, faz parte da condição. O treinador, quando ele erra, ele está ali exposto para ter que explicar para o seu torcedor o que ele errou, e o torcedor cobrar dele. Por que não o árbitro fazer isso, né? Ou até uma semana de clássico que vai ter, como o árbitro se prepara para mostrar a realidade, que ele tem que pagar a sua academia, que ele tem que pagar a sua academia, que ele não tem a estrutura de um CT como tem muitos clubes e os clubes aqui, né? Para mostrar essa realidade. Para mim é uma condição que eu não consigo ainda entender, essa bolha que fazem com os árbitros. Ô Chiquinho e Júnior, vocês viram assim, a nota que foi dada? Pois não, cara. Vocês viram a nota que o presidente da federação deu hoje? Não. Acho que foi começo da tarde. A nota para o árbitro de ontem? Não, vi não. 9? Não. 9? Foi 9. Então, por causa de um erro, o cara sendo castigado, não foi 10? Não, mas... Não foi só um erro não, Ricardo. Eu acho que o jogo de ontem, ele estava nervoso, ele estava agitado, você via insegurança na arbitragem dele, entendeu? Graças a Deus, entre aspas, ele só errou em um lance, porque ele podia ter errado muito mais, pela insegurança que ele deixou transparecer, entendeu? E o lance que ele errou, na minha visão, poderia ter mudado o jogo, né? Primeiro, o lance, na verdade foram dois, né? Primeiro o lance do Chiesa,
Tudo bem Mas ali foi que ele bandeirinha. demorou para dominar, puxou a bola para a esquerda, enfim, perdeu um pouquinho de tempo ali, talvez ele não fizesse o gol. Mas aí poderia sair o gol. E o segundo foi o lance que a bola era tiro de meta e ele marcou escanteio. E efetivamente naquele lance não ia acontecer, porque não ia ter o escanteio e o Sport não ia fazer o primeiro gol. Podia até fazer 2 minutos depois, mas naquela hora ali não ia fazer. Então, assim, ele errou nesses 2 pontos. E errou muito durante a partida, na condução da partida, na hora de abordar os jogadores, a tranquilidade. Ele deu jogadores amarelos que ele deu. Não, Chiquinho Lorde, Ricardo. Chiquinho Lorde. Chiquinho não pegava no pé de juiz nenhum. Mais do que o jogador de volante, Marcão colou em cima do juiz, entendeu? O Ronaldo Alves falou o tempo todo com o juiz. Mas é que tá, na verdade, se o juiz não sabe cortar, não tem o que fazer. Ele acaba levando pressão e acaba errando por conta disso. Mas é que tá, o jogador dentro de campo, Chiquinho sabe, ele sente quando o árbitro tá inseguro, então ele falou, oxe, ele tá mais ou menos, eu vou puxar a sardinha pro meu lado, aí ele vai lá. Pressiona, isso é normal. O que você falou de 2 jogadores aí, que são os 2 jogadores, acho que mais experientes naquele momento, um Ronaldo Alves e o outro Marcão. Então os jogadores tiveram esse toque, esse feeling ali, de falar, oxe, ele tá se perdendo no jogo, então eu vou lá para ver se eu consigo conduzir o jogo pro meu lado. Pois é, esse foi o grande problema. Então, para mim, eu não daria 9 não, eu daria uma nota menor. Eu não acho que ele foi bem na partida não, acho que foi mal. Jogo. Agora, é perigoso quando você dá nota. Ele não estragou a partida. É perigoso quando você dá nota. Você vai dar nota 9, não. A nota passou por média, vamos embora. Mas 9 é muito perigoso no momento que você começa a dar nota para as coisas. Aí vamos falar, o presidente da federação gostaria que ele desse nota para a federação? O árbitro dessa nota desse assunto, não. Ele quis valorizar, né? Ele quis valorizar, né? A escolha e tal. Faz parte do processo, né? Mas tô cansado dessa valorização desnecessária e equivocada. Acaba, lógico, acaba levando a esses questionamentos, né? Tem muita pressão em cima do quadro de arbitragem e todo mundo vendo os erros. Agora há pouco teve o gol do Veracruz que não foi dado, não foi validado. Né? Todo mundo vendo os erros e o juiz e o presidente da federação dizendo não, está tudo bem, nosso quadro de arbitragem é excelente, é maravilhoso, e quando tem problema diz não, porque o Brasil inteiro está ruim, não somos só nós. Pô, tem que assumir os seus erros, cara, tem que assumir que o quadro de arbitragem de Pernambuco não é um bom quadro, infelizmente, eu digo isso muito triste. A gente fez um Planeta Bola PE, um episódio com o Carlinhos Vale, ele até brincou que não sente saudade de Wilson Souza, mas eu sinto, pela qualidade técnica que o Wilson Souza apitava, eu tinha certeza que o jogo estava bem entregue. Tava, é verdade. O Wilson foi gigante, né? O Wilson foi gigante. Ele queria cometer alguns erros, mas é um gigante, sem dúvida nenhuma, Chico. Ele conseguia levar o patamar, né, do Campeonato Pernambucano justamente na arbitragem. Todo mundo era o cara de referência, Júnior. Você olhava para o lado e falou, pô, tem um Wilson de Souza, brasão FIFA, tudo mais. Antigamente, pra você ganhar um brasão FIFA, você demorava demais. Aí você olhava assim, pô, eu quero chegar àquele cara ali. Tu tá entendendo, Júnior? Então, você tinha que elevar seu nível de concentração, nível de treinamento, e uma coisa puxa a outra. E isso a gente não vê no futebol pernambucano. Tinha treinador, Ricardo e Júnior, que fazia preleção para Wilson, né? Porque a forma dele de ser rigoroso, o treinador se preocupava com isso, né? Ó, vamos trabalhar, não reclama, senão ele bota... Sem cartão, ele manda embora, ele é rigoroso. Tinha treinador que fazia assim. É verdade. O Wilson foi gigante. Esquece o juiz, né, Chico? Esquece o juiz e joga com a bola. Mas hoje tá assim, né, Wilson? Hoje tá assim, né, Júnior? Todo mundo mais preocupado com a arbitragem. O jogador tá muito pilhado. Já vai com... né? Muito em função do nível. Muito em função do nível, né? Verdade. O futebol fica chato, né? Eu tenho muito medo, Chico, de a gente ter um erro grande de marcar o campeonato, entendeu? Um time campeão por um gol que foi mal anulado, ou um time que foi campeão por um impedimento que não foi dado, enfim. Eu tenho muito receio que isso aconteça. A gente já teve casos aqui em Pernambuco assim, então eu não gostaria de ver o campeonato manchado. Para isso tem que ter 2 coisas. Guarda, para mim, nesse momento, árbitro de fora e o VAR. Tem que ter as 2 coisas para poder depois ficar... Mesmo assim, a gente pode errar, mas já minimiza. Mas tem os 2? Vamos passar pro lado do Náutico? O lado do Náutico. Foi, Ricardo. Mas tem os 2, Chiquinho e Júnior? Tem o árbitro de fora e o VAR?
Eu queria só o VAR. Eu queria só o VAR. Eu acho que o VAR dava uma melhor estrutura para eles, né? Agora, os dois, o árbitro de fora e o VAR, aí você esculachou com o quadro mesmo. Já aí não... Aí é juvenil, o quadro é juvenil. Aí o que tu fez... Mesmo, para mim não tem condição de apitar. Não, jogo decisivo não dá para ser com a Pernambuco. Mas, Júnior, tudo bem, eu até respeito, mas assim, tudo bem, respeito, mas vamos lá. Você andou o Campeonato Pernambucano como? Com os árbitros em casa. Não são jogos decisivos, né? Sim, mas não importa. Júnior, não existe jogo decisivo, existe jogo de futebol, partida de futebol. Existe partida de futebol. Se o Veracruz, vamos lá, vamos fazer uma fantasia aqui. O Veracruz vai jogar com o Salgueiro. Aí o Veracruz ganha do Salgueiro agora, beleza. Aí o Veracruz cruza com o Sport. Aí o Veracruz tem um gol do jeito que foi feito. E o árbitro não dá, numa semifinal do Pernambucano, é uma aberração. O VAR, a gente tá falando do VAR. O que eu não concordo... O VAR pega esse lance. Mas o lance do escanteio ontem não era lance de VAR, não, Ricardo. Tudo bem, mas o lance que você está reclamando agora, você está pontuando, o árbitro também, que poderia vir de fora, não poderia ter visto também. É o mesmo erro. Aí a gente quer falar como? Como é que a gente quer defender o cara agora? Mas é muito difícil, Ricardo. Aquele lance foi óbvio. Todo mundo viu que a bola não pegou o Ronaldo Alves. Só o Sim, é óbvio para mim, é para você, é para Chiquinho, mas para quem está dentro de campo, às vezes não é óbvio. É isso que eu tô dizendo. Por isso que eu não concordo que tá na hora de dançar a valsa, tu não me chama. Na hora de dançar a valsa, não me chama. Não vou dançar valsa com você em momento nenhum. Eu entendo o que o Júnior tá falando, né? É tirar essa responsabilidade. Mas o árbitro por si só ele já tem essa responsabilidade, entendeu? Eu acho assim. Vou fazer uma analogia, Júnior, se você me permite. A gente tem campos horríveis, mas a gente joga nele. Exato. Pronto. Né? Tem que jogar nele, tem que jogar. A gente tem alguns árbitros que não estão no nível muito alto. Não tem que jogar com árbitro, não. Por que não? É da federação. Faz parte da federação, faz parte do nosso núcleo. Entendeu? Vai ter que utilizar. Agora, se tivesse o VAR, melhoraria essa estrutura, né? E essa pressão, né? Agora, o nível nacional também não é essas coisas todas, não, Júnior. Tem melhores, lógico, mas o nível nacional a gente vê aí. Né? A gente vê os caras com VAR errando. A gente vê os comentaristas sentados no ar-condicionado errando com VAR e errando com a opinião dele também. É difícil, né? É uma condição muito difícil. Eu não vou admitir que você questione os comentaristas, tá certo? Senão eu vou começar a questionar aqueles ex-jogadores que se metem a comentarista, entendeu? Não, mas acontece. A turma critica. Quando eu tava lá, o nego me criticava. Faz parte. Né, Chico? Pô, Chiquinho tá ali sentado e não tá vendo isso. Mas faz parte. A exposição faz parte disso. Agora, eu vi comentarista errando com VAR. Faz parte. O comentarista pode. Quem não pode errar é o juiz. Boa. Entendeu? Depende. Opa, depende. Ó, a gente tem que trazer o Wilson. A gente tem que trazer o Wilson para falar sobre essa reta final. Vamos trazer o Wilson para ele dar um programa inteiro sobre isso. Dá. Ele vai ter boas conversas. Aí a gente faz assim, ó, chama o presidente do Náutico, do Sport e do Santa. Ave Maria. Aí deixa agora com o Wilson é bom, com o Wilson aí dá. O programa não acaba, entendeu? O programa não acaba. Com o Wilson dá, porque aí ele já sabe. Ó, se eu perguntar a vocês quem jogou mal no Sport, vocês vão me dizer no máximo Toró e Sander. Mas se eu perguntar a vocês quem jogou mal no Náutico... Sander ontem arrebentou, Júnior. Não, Torozinho foi Sander abaixo. Sander ontem arrebentou. E olha que eu não sou... eu acho que tecnicamente eu não gosto do Sander, assim. Mas assim, ontem ele fez um jogo seguro, né? Porque o time ajudou ele, né? Você depender do Sander para construir jogada, aí vai ter dificuldade. Agora, naquele posicionamento dele ali, marcando, mesmo eu achando que para o nível da Série A, ele é um bom reserva. Só que o Sport não tem um reserva imediato para ele. Concordo. Eu não gostei, Chiquinho, dos dois laterais do Sport ontem na parte ofensiva.
Achei que o Sander foi muito bem defensivamente, né? E até saía para o jogo rápido, que era legal. Mas ele, por exemplo, o lance do gol, para mim, era para ele ter chutado no gol. Ele cruzou e fez o gol, né? Então faz parte do futebol, entendeu? Não, mas ali ele chutar pro gol, ele tava sem ângulo. Fez. Ele tava sem ângulo ali para bater. Ele não fez isso. Mas Neilton tava na frente do goleiro, Júnior. Ele tava assim. Não, o Neilton tava na frente do gol, Júnior. Aí é uma posição na diagonal. O Neilton foi na diagonal. Ele veio do fundo, né? É diferente. Ali pra ele bater no gol, ali é Roberto Carlos. Tu tá pedindo demais do Sander, velho. Betão. Do outro lado, aí os caras têm que... Mas, ó, e do lado do Náutico? Do lado do Náutico tem um monte ontem. O Giancarlo não foi bem. Os dois volantes não foram bem. O Chiesa não foi bem, mas o Chiesa assim, desde o começo do jogo. Ele procurou, apareceu. No final que eu não gostei. O problema do Chiesa é porque, quando eu falo Chiesa, é porque a gente gosta de ver o Chiesa brigando pela bola, não tem bola perdida pro Chiesa. E ontem a gente viu o Chiesa meio tranquilo, meio que tá bom, de autoclassificado. Eu não senti aquele Chiesa. Mas a bola não chegou, né, Ricardo? A bola não chegou nele, né, cara? É isso que eu ia falar. O problema é que quando chegar, é para dividir. O setor de criação do Náutico, ele perde muito esse nível sem o volante lá, o Haldney. Perde demais, Júnior. A importância de um volante passador hoje, numa conjuntura tática, ela é primordial. O Náutico sentiu muito ontem. Mesmo achando também que o Jean não teve uma boa partida, porque a bola não chegava nessa condição ele recuava para pegar essa bola, né? Agora, tem um jogador no Náutico que eu acho que ele tem que se firmar e ele tem que entender que a importância dele é o Eric, pô. O Eric tem que pegar e dizer, eu vou assumir hoje. O Jean não tá bem, eu tenho que assumir. O Eric tem que ter essa... Ele tem que entender. Poxa, Chico. Assumir, olhar e falar assim, ó, eu vou chamar o jogo. Ele não consegue assumir jogo, sabe? É um jogador de poucos momentos, né? Ô, Chico. Pela sua capacidade técnica, ele é um jogador hoje que ele tem que dar uma pilha nele, né? Eu daria. Vou fazer uma pergunta a Chiquinho, Júnior, justamente na época que ele jogava lá no Sport, naquele time do Sport com o Juninho, o Chiquinho. Quando o Juninho não estava bem, você sabia que aquilo ali tinha que assumir. Exatamente, é isso que eu falo, Júnior. Eu já vivia nessa pressão, Júnior. Eu não podia. Quando eu fazia um jogo mais ou menos, eu era chamado, né? Hoje o jogador ele joga um jogo bom em 4 mais ou menos e continua. Eu jogava um jogo mais ou menos que eu já vinha, ó, como é que tu tá? Pô, você é importante, você não pode jogar da forma como você jogou, senão o rendimento do time cai. Eu já tinha essa responsabilidade. E jogos clássicos, né? Grandes, aí, velho, aí você tem que crescer. Aí eu crescia, né? E o jogador com a qualidade técnica do Eric, ele tem que assumir esses jogos, né? O Jean não estava bem, mas ele poderia assumir essa função, infelizmente ele não assumiu. Não só por esse jogo, né? Por alguns jogos que eu venho vendo dele. Isso é uma crítica construtiva para um jogador que a gente vê uma capacidade técnica dele muito grande, mas eu acho que ele participa pouco do jogo. Por isso que eu não concordo com a análise de que o Chiesa foi mal. Isso, perfeito, João. Foi o melhor do ataque do Náutico, foi o Chiesa. Perfeito, porque o Eric foi muito mal e o Brian foram muito mal, entendeu? Os dois foram muito mal. É por isso que eu não destaco o Chiesa como mal, porque para mim ele foi o melhor do ataque. Perfeito. Eu esperava, juro a vocês, ao invés do Brian, o Giovani. Eu acho que o momento do Giovani era melhor do que o Brian. Ontem, eu gostaria de ter visto o Giovani de titular. Você vê que quando o Giovani entra na vaga do Brian, o Náutico consegue ter mais movimentações, consegue ser mais agudo, né? Eu pensei que ele ia começar com o Giovani. Mas eu acho que ele colocou o Brian, Ricardo e Júnior, para conter o avanço do Patrick, né? E conseguiu. E o Patrick não foi muito. Mas sabe por que o Patrick não foi muito, Júnior? Porque o Sport hoje, ele tem uma outra postura tática. O Sport do Jair dependia do Patrick e do Sander para fazer essa saída de bola. Esses jogadores... Hoje não. O Patrick ele recua um pouquinho, segura, faz o posicionamento dos 4 ali, vai só na boa. Isso é uma construção tática, né?
não só foi por o Hélio tentou fechar, bloquear, o Sport jogava assim, né? Ele espelhou mais ou menos assim. Só que nesse novo momento do Sport, eles recuam, né? Joga proativo e espera o time no contra-ataque, sai em velocidade. Eu acho que teve essa mudança, não sei se vocês concordam. Aí um jogador inteligente, o que faz, Júnior? Veio por dentro. Por dentro. O que é ele que não faz. E o Hélio não faz. Por dentro. Acabou. Arrebentou com o time do Náutico. No momento que ele vai por dentro, quando ele vai por dentro, abre aquele espaço ali, aquele corredor. Aí o Thiago Lopes... A versão 2021 do Sport é diferente da versão 2020, entendeu? É feito o carro, um vinha com aerofólio, outro vinha com aquele negócio. Mas, Júnior, depende. 2021 do Sport não só se defende, não, ela cria também. Depende. A versão 2020 fazia um gol e recuava. Agora não, faz um gol e continua jogando, foi o que a gente viu ontem. Depende, porque assim, vamos lá, o telefone de celular, ele vem com, vamos lá, um software de 1.0. Não, 1.0, né? O Sport tem 1.1, porque saiu o Jair e entrou o Loser. Aí já é outro time. O Loser é melhor. Não, então, já é outro time. É isso que eu estou dizendo. Porque quando você falou 2021... O que o Loser ia fazer no ano passado se ele tivesse com aquele time do ano passado. Por isso que, assim, eu discordo quando as pessoas dizem que o Jair Ventura foi mal ano passado. Para mim, o Jair Ventura foi mal esse ano. Não, verdade, Júnior. Ele foi muito bem o ano passado, cara. Assim. Pois é. O Sport teve um aproveitamento, eu acho que eu estava lendo, acho que 36%, né? Para manutenção. É muito pouco. Ele fez, assim, com o elenco que ele tinha, com as limitações que ele tinha, ele fez um excelente trabalho. O erro dele foi esse ano, né? A manutenção do modelo. E quase que pega uma Sul-Americana. Exato. Se lembrarmos, quase que pega uma Sul-Americana jogando dessa maneira. Ainda tem isso. Isso seria uma aberração, né? Aí é problema dos outros. Com aquele futebol, né? É uma coisa assim, surreal, imaginar. Mas o campeonato dá essa oportunidade, Júnior. O campeonato hoje, na minha época, era os 3 que iam para Libertadores, o resto ficava lá. Hoje, até 10º lugar, 13º, 12º, 13º, 12º, tá brigando ali pro Sul-Americano, né? Não, e você tá falando, se eu não me engano, esse ano, Júnior, acho que o 18º classificou para Libertadores, pré. 18º, não. Ou foi 17º, foi? 18º caiu, velho. Não, desculpa. Oitavo. Desculpa. Tá. Oitavo. O oitavo, até o sétimo, com certeza, o oitavo classificou. O 18º caiu. Não, então peraí, então a gente vai voltar para 87, a gente vai querer uma confusão, vê se for falar do Guarani. Aí eu vou falar do Guarani, que disputou em 87 o modo amarelo, e em 88 disputou a Libertadores numa Série B. Não, mas esse ano que você está falando é o ano não é esse ano que eu questiono, não. Teve o Paraná Clube que disputou jogando na Série B, uma Libertadores. Nesse ano aí não. Nesse ano, Sport e Guarani disputaram porque foram campeões brasileiros 87. Isso. O módulo amarelo não era a Série B, entendeu? Isso. Era um módulo amarelo, não era a Série B. Então tem essa discussão. Agora, vamos falar um pouquinho do jogo do Santa. O Santa acabou empatando com o Afogados. E o que me surpreendeu foi a declaração do Bolívar após o jogo, dizendo que gostou do jogo. Não é pouco não, Ricardo, o Santa empatar com Afogados e o treinador sair feliz com o empate, não? Júnior, depende do que é bom para ele, na verdade. Ele viu pela parte tática. Eu acredito que sim. Algumas peças renderam, outras não. Algumas peças estrearam, mas assim, o que eu vi, Santa Cruz muito apático mais uma vez. O time do César Justina, se tivesse mais umas 2, 3 peças, poderia piorar ainda mais a situação do Santa Cruz. Eu não vi o Santa Cruz contra o Retrô no jogo contra o Afogados. E eu vou te falar mais, se o Santa Cruz não jogar com aquela vontade, aquela garra do jogo contra o Retrô dentro do Arruda, vai passar sufoco contra o time do Sérgio Justina. Porque o que eu vi não foi nada satisfatório, não. E o Bolívar vai ter que arregaçar as mangas, Júnior, porque esse time do Santa Cruz, muitos jogadores ainda abaixo do que se espera. Chiquinho, o Santa Cruz empatou com o Afogados jogando fora de casa. Agora, por essas coincidências da vida, vai decidir nas quartas de final
jogando com Afogados no Arruda. Um gramado teoricamente melhor. É melhor para quem? Para o Santa ou para o Afogados jogar num gramado melhor? Júnior, em relação a essa pergunta que você fez para o Ricardo, né, eu queria opinar só para dizer que ele quis valorizar, né, e foi muito inteligente. O Santa precisa, mesmo, eu vi uma parte do jogo também, difícil, o Santa teve momentos de que sofreu bastante, né, o Jordan mais uma vez fez uma excelente partida, e a forma dele tentar cativar e trazer o grupo para o seu lado, ele valorizando o resultado, que jogou contra um adversário que hoje está no momento de equilíbrio. O time do Sérgio China é um time equilibrado. Tem o menino Vinícius Vargas, um meia. Esse moleque aí, para mim, cabe em qualquer um dos 3 clubes grandes daqui do estado, né? Um jogador com muita capacidade técnica, de boa movimentação. Eu tinha até comentado com o Ricardinho sobre ele. A gente vinha falando em off aí sobre ele, né? Um jogador interessante, que eu acho que vale a observação dos clubes maiores aqui. Em relação ao jogo de quarta-feira, eu acho que o gramado ele é melhor para as duas equipes, mas principalmente para o time de Sérgio China, que é um time que joga mais reativo. O time do Sérgio China, ele se defende bem, fecha bem o central, a parte central dele é muito fechada e explora bem os contra-ataques, né? Agora depende muito da imposição do Santa, de como ele vai jogar. E para o Bolívar foi bom esse jogo, porque ele vai ter um espelho. Mesmo em pouco tempo de trabalho, ele tem um espelho do adversário. Não conhecendo bem o seu time, mas ele vai ter aí para esse jogo de quarta-feira, já sabe quem ele vai enfrentar, né? As características de como a equipe joga, e vai ser um jogo muito difícil para o Santa, não vai ser um jogo fácil não, né? Mas essa condição do gramado melhora o espetáculo para mim, para os dois clubes, mas principalmente para a equipe do Sérgio China, que a gente viu que é uma equipe muito equilibrada. E lembre-se que o Cal voltou, viu, Júnior? Pipico, hein, Ricardinho? Que fase. O Cal voltou, viu? Só isso. Eu vi. O Cal de la Velova. O Cal voltou. Voltou. Não prestava para o Galo, tá certo, o Cal não prestava para o voltou. Bolívar. Vamos ver o que vai acontecer. Mas agora, vamos falar da fase do Pipico. O Pipico, numa fase boa, Júnior, na verdade, ali, ele ia acreditar naquela bola. Você vê que ele não acreditou que aquela bola ia passar. Chiquinho sabe muito bem como um centroavante é o número 9. Aquela bola ali, ele já vai entrar de chapa. Ele não entra de canela, pode ver que ele entra de canela. Normalmente ali ele já sabe que vai chapar e possivelmente possa fazer o gol. Você vê que há desatenção naquela jogada, né? Mas acho que o torcedor tricolor, ele está esperançoso nessa reta final. Acho que ele está esperançoso nessa reta final, porque os próximos 4 jogos para Santa Cruz, se ele passar de fase, né, Júnior, na verdade, né, quarta de final, semifinal e final, são muito importantes. Por quê? Existe Copa do Nordeste e Copa do Brasil para Santa Cruz. Se ele ficar de fora, vai acontecer o que aconteceu com o Náutico este ano. Verdade. Então, olha o prejuízo que o Santa Cruz vai ter aí para o ano que vem, se ele não conseguir esses objetivos também. Claro que o maior objetivo de Santa Cruz é a série C, né? O Salgueiro, Chiquinho, me surpreendeu o Salgueiro perder pro Central, sabia? A surpresa, né? Também achei. Agora, a maior surpresa disso aí foi o Retrô ficar fora, né? Disputar o rebaixamento. Pra mim, a maior surpresa, mas foi surpresa lá atrás, né? Não agora, né? O Retrô, ele foi mal lá atrás, né? Não, nesses últimos jogos aí, no campeonato em si, até o momento, pra mim é uma surpresa negativa. Eu esperava mais do Salgueiro. Do Retrô. Desculpa, do Retrô. Tá. Eu também esperava, a expectativa, né? Impossibilidade de título. Isso, a gente criar a expectativa, né, Júnior? O Veracruz também é uma surpresa positiva, né? O belo trabalho do Fernando, o Edson Miolo lá também, né? A gente tem que salientar, o Edson chegou, conseguiu transformar a equipe em uma equipe mais competitiva nessa reta final e entra com méritos. Se eu não me engano, os números do Edson Miolo são 3 vitórias, 1 empate. Na verdade, Chico, a tabela, viu, Chiquinho e Ricardo, ela foi uma tabela que muito cruel com o Veracruz, porque ele pegou os 3 grandes da capital logo no começo.
Então, ele, mesmo assim, ele deu trabalho para o Sport, saiu na frente, tomou a virada, deu trabalho para o Náutico e deu trabalho para o Santa. Então, ele fez bons jogos. Talvez isso até tenha lhe credenciado em termos de confiança com o grupo. Pô, se a gente jogou bem com os 3 grandes, por que a gente não pode jogar bem com os outros? E isso deu a classificação, Chiquinho. Eu só não gosto um pouco, Júnior, desse modelo de campeonato nosso. Eu não, sabe, essa divisão que existe, eu acho que deveria ser um pouco diferente. Eu não gosto dessa disputa de rebaixamento, né? Eu queria que fosse direto ou dividido para os 2 últimos serem rebaixados diretos, né? Eu não gosto muito desse modelo, não. Você pega um campeonato... Mas o campeonato não acabar agora, acho que... Não, eu sei, eu até entendo, mas o que eu estou falando é para a gente, se a gente pudesse ter um campeonato de continuidade, né? Pontos corridos, né? Os 2 piores seriam rebaixados automaticamente. Mas como a gente tem essa fase... Você pode até discordar, viu, Chiquinho? Você pode até discordar, Chiquinho, do regulamento da competição. Só tem uma coisa que você não vai discordar comigo. A gente tem que falar do BenTV. O bem que é melhor. BenTV, o bem que faz melhor. Eficiência comprovada no cuidado das roupas. BenTV faz melhor porque tem tecnologia que remove as manchas mais difíceis e protege os tecidos. BenTV também dissolve mais rápido na máquina e no tanque, realçando o branco e cuidando das cores. E para ficar melhor ainda, BenTV deixa aquele cheiro gostoso nas roupas por muito mais tempo. Sem falar que é mais econômico e rende bem mais. Leve BenTV, o bem que faz melhor. Agora, em relação ao regulamento, viu, Chiquinho? Aí tudo bem, eu concordo com você. Eu acho que em alguns momentos podia ter sido um pouco diferente. Esse torneio mata-mata, ele é meio trash. É cruel. É cruel. Era para ter usado um pouquinho de BenTV. Dava uma lavadinha e tal. Aí ficaria maravilhoso. Entendeu? Boa. Ó, os cruzamentos. Santa Cruz e Afogados. O outro cruzamento você vai ter Salgueiro e Veracruz. Posso ficar tranquilo que o Salgueiro vai passar tranquilo? Ou acho que vai ter dificuldade com o Veracruz também? Vai ter dificuldade. Eu vejo um jogo muito parelho. E tá em aberto. Para mim tá em aberto. É o atual campeão, Chico. Mas o Salgueiro a gente sabe, né, Júnior? Perdeu o treinador, perdeu jogadores importantes, vive uma debandada muito grande. O Salgueiro vive um momento muito delicado, né? Se ele tivesse mantido essa base com a programação do segundo semestre, o Salgueiro terminar aí, acabou o ano, né? Não vai ter mais essa continuidade, né? E acaba atrapalhando. Até essa parte, eu acho que mentalmente atrapalha, né? Para que ele possa chegar forte na reta final. Tamandaré estreou mal, Ricardinho. Velho Caroço, meu grande amigo. Tamandaré estreou mal, Júnior, mas assim, eu concordo com as palavras do Chiquinho. Essa debandada do time do Salgueiro, os jogadores já começam a procurar seus espaços, né? A procurar outros clubes e tudo mais. O psicológico dos atletas já é completamente diferente. Você vê o primeiro a sair foi o treinador, depois Ciel, enfim, outros jogadores já começam a sair. Então, o foco dos jogadores já é outro, na verdade. Né? Porque, querendo ou não, eles têm o seu sustento, têm seus familiares aí para sustentar, e você tem que se realocar no mercado de futebol, que hoje é muito difícil, simplesmente nesse momento de pandemia, em que cada vez mais os clubes estão fechando suas portas porque não tem como se manter. Mas nada melhor do que, no momento desse, você jogar bola e chegar na semifinal, dá mais visibilidade. Não, lógico, isso aí eu concordo. O problema é o contexto, né, que envolve tudo isso, né, a dificuldade que está tendo, a exposição negativa que o clube está tendo, né, o Salgueiro tinha tudo hoje para ser a nossa quarta força, né, em todos os aspectos, de estrutura, né, de posicionamento, né, de imposição, quando se joga. Agora, jogar lá em Salgueiro em qualquer momento é difícil, né, mas acho que o time perdeu um pouquinho esse equilíbrio, perdendo jogadores importantes. Para mim, o Ciel era uma peça fundamental, o próprio Daniel Neri, o treinador, né? Para mim é um cara que poderia ser olhado com melhores olhos aqui, o trabalho que ele vem fazendo nos últimos anos, trabalho interessante, quero vê-lo agora lá no Sampaio Corrêa, quero vê-lo nesse nível de competitividade que ele vai ter aí numa Série B. Mas o Salgueiro, assim,
ele poderia estar no melhor patamar, né? Por isso que eu vejo a igualdade. E pelo que vem apresentando o Veracruz, você tem que valorizar também o trabalho do Fernando, do Miolo, né? Eles vão vir forte. Por isso que eu digo que o jogo está aberto ainda nessa partida. Ó, pro Náutico não tem dúvida, né? Entre Santa Cruz e Afogados, eu imagino que o Santa Cruz seja o adversário mais difícil. Mas pro Sport, vocês veem algum time mais fácil de pegar, Salgueiro ou Veracruz, numa eventual semifinal? Salgueiro ou Veracruz? Eu vou ser bem sincero. O problema é que você disputar uma semifinal é porque esses times considerados, né, menores, briga por uma bola. Aí o cara vai lá, fecha a casinha, conseguiu um gol, e aí? Não adiantou de nada você ser campeão brasileiro e tudo mais. Acontece isso muitas das vezes. Aí já vem mostrando em alguns campeonatos estaduais. Eu vejo que para o esporte não tem que escolher. Para quem quer ser campeão, você não tem que escolher quem vai enfrentar, né? Claro que você tem um favorecimento. Rapaz, tu já saiu do lado de lá, rapaz. Não, mas a questão não é essa, não. A questão é que... goleiro arretado. Não, mas veja bem, tu prefere quem, então, tu? Eu acho que o Veracruz é melhor o Sport pegar. Tu acha o Veracruz? Aí vamos lá. Pega os jogos que o Veracruz fez com o Náutico e contra o Santa Cruz. Mas eu acho que o Veracruz é um time mais frágil do que o time do Salgueiro. E o Veracruz não tem nas costas o título de atual campeão pernambucano, não. Tudo bem, um título do atual pernambucano com aqueles problemas que a gente já falou um pouquinho lá para trás, né? Não teve VAR. Mesmo assim, o Salgueiro chegar a uma semifinal, eu acho que o Salgueiro cresce. Assim como o Santa, fazendo uma analogia em relação ao Santa. O Santa, se ele passar do Afogados, e se ele passar bem, por exemplo, vencer 3-0 Afogados, ele se recredencia e Náutico não vai ter facilidade com ele, não, Ricardo. Não vai ter facilidade, mas assim, o futebol hoje que a gente gostaria de ver é aquele time do Náutico, aquele time envolvente, o time perde, pressiona, e a gente não vê essa evolução do time do Santa Cruz. Hoje o time do Santa Cruz trabalha em passos lentos. Essa grande mudança que já aconteceu. Tudo pode acontecer. Olha aí. Agora pode acontecer. O time pequeno pode se fechar e ganhar uma bola. Aí o time grande pode. Mas nessa... Ei, desse bocudo, rapaz, eu não fui contra você, não. Eu perguntei a você respondeu. Eu não dei opinião contrária. Eu quero opinar também em relação a isso. Eu vou ter que concordar com o Júnior, Ricardo. Vou ter que concordar com o Júnior. Eu vejo o Salgueiro hoje numa maior dificuldade para o esporte. Por quê? O fator casa ele é importante nesse tipo de competição, né? E o Salgueiro jogando em casa, mesmo instável na competição, ele é forte jogando em casa. E a equipe do Veracruz joga na sua casa, Arena. Aí é muito melhor para o esporte, um campo em melhores condições. Mas aí o jogo seria qualquer jeito na ilha, Chico. Não, Ricardo, joga na ilha. Na ilha, verdade. Verdade. Não ia mudar muita coisa, não. Final na ilha. Verdade. E é um jogo só, né? Um jogo Aflitos e Ilha, não é isso, Júnior? Aflitos e Ilha. Aflitos e Ilha, exatamente. Bom. A semifinal, sim. A final é que o mando é da federação, né, Ricardo? Então aí a final, a tendência é que o Evandro Carvalho, se os presidentes não conseguirem convencer ele, leve esse mando para a Arena de Pernambuco. O que eu acho uma aberração. Os dois jogos? O Náutico, pela melhor campanha, deveria jogar a final na sua casa. Nada mais justo do que isso. Verdade. Mas não são dois jogos? A semifinal manda pela classificação. Mas não são dois jogos, afinal? Isso, mas o primeiro jogo seria na casa do segundo melhor colocado. Entendi, tá bom. E o último jogo na casa do melhor colocado. Então, isso, tá bom, entendi. A deveria decidir o campeonato em casa, acabou, entendeu? Mas a federação já perdeu essa batalha em outros anos e agora definiu que os dois jogos, o mando de campo é dela e ela bota o que quiser. Se quiser botar para jogar lá no saudoso Gileno de Carlos, que eu já joguei. Cadense. Se quiser botar no Portela. Já jogou no Portela, Chiquinho? Lá em Jabotão, no Portela? Não. No Portela, não. Joguei no Jefferson de Freitas, né? Jefferson de Freitas, né? Tá vendo aí, Chiquinho?
Seu currículo tá mais vasto que o meu, Júnior, nesses... E olha que eu joguei em pelada, viu? Não. De várzea. Não, Chico, você é um gentleman. Não vai por aí, não, que não tá, não. Só tem um estádio que eu me orgulho de ter jogado. É o estádio Edivanes Nascimento. Lá em Santa Maria da Boa Vista, minha boa. Eu joguei lá. Esse eu não joguei, ó. Esse eu não joguei. Mas vou arrebentar com ele. Ele jogou no Altinense. Você jogou, Chiquinho. Ele jogou no Altinense. Perguntar, jogou? Tá vendo? Eu não. Mas você jogou. Eu não. Mas eu tive o prazer de fazer dupla com você. Tá ótimo, Júnior. Então, você carregou o Ricardinho, Júnior. Meu sonho. Você jogou no Campo da Vacaria lá em Bom Pastor, não? Ali em Putinga, o Campo da Vacaria? Campo da Vacaria eu joguei já. Nesse eu não lembro. Eu não lembro. Pressão, já joguei lá. Você deve ter jogado, mas eu joguei a terceira etapa de Rio Doce, você não jogou. Aí, tá vendo? Essa vacaria era pressão, a galera ficava do lado. Boa. Vamos fazer o seguinte, vamos para a reta final do nosso programa. Vou falar agora de Bem TV, o bem que faz melhor, e depois a gente vai falar do jogo da Champions League, tá bom? Hora de falar do Bem TV, o bem que faz melhor. Bem TV, o bem que faz melhor. Eficiência comprovada no cuidado das roupas. Bem TV faz melhor porque tem tecnologia que remove as manchas mais difíceis e protege os tecidos. Bem TV também dissolve mais rápido na máquina e no tanque, realçando o branco e cuidando das cores. E para ficar melhor ainda, Bem TV deixa aquele cheiro gostoso nas roupas por muito mais tempo. Sem falar que é mais econômico e rende bem mais. Leve Bem TV, o bem que faz melhor. Abraço para o meu querido amigo Wagner Mendes e toda a equipe lá da Asa Indústria, que tem esse produto maravilhoso, né, que cuida muito bem das nossas roupas. Vamos para a reta final do nosso Planeta Bola de hoje, falando da Champions League. Né? Nesta terça-feira, nesse meio de semana, nós teremos 2 jogos importantes que vão decidir os finalistas da Champions League. Então teremos na terça-feira o jogo entre Manchester City e Paris Saint-Germain. Esse jogo acontece lá na cidade de Manchester, um jogo fantástico, onde o Manchester tem uma vantagem em vencer o primeiro jogo por 2-1 fora de casa. Você acredita em Papai Noel, Chiquinho? Acreditei já, Júnior. Já fui criança. E no PSG, você acredita? Acredito. Ainda acredito. Tá em aberto para mim, Júnior. Eu acho que está em aberto, não porque eu estou torcendo, né, por país, mas porque pela capacidade. Eu acho que o Neymar, o Mbappé, eles perceberam que a importância deles quando eles não atuam bem. É aquilo que a gente vem falar, de assumir, né? Jogo decisivo, os grandes jogadores, eles surgem, eles aparecem. E o Neymar sabe que ficou devendo, né? Tanto ele como o Mbappé, que são as peças mais importantes. Agora, vale destacar a estratégia do treinador do Manchester City, que o Guardiola é monstruoso, né? Ele sabe como ele vai utilizar a equipe, e ele sabe que a equipe do Paris Saint-Germain vai vir muito forte, né? Isso vai nos dar uma condição de melhor espetáculo do que do último jogo, né? Eu vou ver um jogo mais aberto, né? Eu acho que o Manchester, ele sabe que ele não tem que se defender, senão ele vai tomar gol. E isso cria uma expectativa muito grande. Eu ainda acredito no Paris Saint-Germain, né? Pela condição desses jogadores, né? E o Neymar já falou que vai com gosto de gás. E depois que ele disse, né, Chico? E essa responsabilidade... Alma, né? Não, então, ele já percebeu que ele precisa se entregar desse jogo, né? E eu acho que vai ser um belo espetáculo. Eu ainda acredito na classificação da equipe do Paris. Ô, Júnior, eu vou imitar... Imitar não, né? Eu vou... A palavra não é nem imitar, né? Eu vou só pegar um gancho do que o Chiquinho mandou para mim esse final de semana. O Júnior Pernambucano falando em francês. Aí eu vou falar em francês, tá? Allez les bleus. Olha aí. Allez les bleus. Eu neidei. Nessa terça eu neidei. Allez les bleus. Tem isso não. Você vai ver. Eu neidei. Mas assim, o Neymar, sem sombra de dúvida, Júnior, quando ele bota na cabeça que ele vai conseguir, rapaz, é difícil. Você viu o que ele fez contra o Bayern, a gente sabe da qualidade desse atleta, eu venho conversando aí há
há mais de 3 anos com você, com o Chiquinho há muito tempo também, que nesses últimos 10, 12 anos aí não existe ninguém perto dele. Esquece Cristiano Ronaldo e Messi. O resto fica lá para trás. A qualidade e a genialidade desse atleta é superior a todos. Agora, tem que prevalecer dentro de campo. Ele vai mostrar dentro de campo. Tem que mostrar. Agora, se ele passar de fase, aí vai ser uma briga boa entre a Leleblé quanto a Metilo Goller. Eu vou torcer bastante para que o PSG passe, mas eu realmente não acredito. Acho que o time do City é um time jogo mais equilibrado. difícil. É um jogo um jogador fantástico. De Bruyne é que é isso? espetacular. Que joga o De Bruyne, cara. Ó, faz gosto de ver ele jogar. Eu mandei até para Ricardinho. A gente vê no jogo, ele deu um passe no meio que eu não vi o cara. Televisão aqui desse tamanho, eu não vi, ele viu lá no campo. Ele é um jogador extraordinário, assim, que é isso. Faz gosto de vê-lo jogar. É acima da média. Muito acima da média, né? E tem uma coisa, Júnior, Chiquinho, que vocês... E como você disse, Chico, aquele jogador que pega o futebol e bota debaixo do braço e diz, me dá, é meu. Impressionante. E outra coisa, se vocês prestarem atenção, ele começou aquele jogo de falso 9, jogou de ponta, jogou de segundo volante, jogou de número 10, joga de tudo. Do meio pra frente ele joga de tudo. E a última vez que ele errou o passe foi nos 2 toques em 2019. Lá no campo de Nau. Que é isso, cara? Bola, impressionante como joga. É impressionante. Baita jogador, faz gosto de ver jogar. Vai ser um grande jogo. Eu vou torcer pelo PSG, mas eu não... Vai mesmo, Júnior, torcer pelo PSG? Coisa boa. Não, peraí, tu vai torcer pelo PSG ou tu vai torcer pro Neymar? Eu gosto do Neymar, pai. Eu só não gosto de Neymar fora de campo. Deixa ele dentro de campo, só não quero ele do meu genro, mas boa. Como jogador eu quero. Mas eu queria, esse Júnior. Se tivesse uma filha, eu queria. Eu quero não. Eu quero não, pai. Não, pai. Oxi, quero não. Mas tá. Agora... eu tô dizendo a tua, eu não queria não. Agora vamos pro outro lado. Real Madrid e Chelsea. O Real perdeu uma grande chance em casa, né? O Chelsea jogou muito bem, amassou o Real em alguns momentos do jogo. E agora, por que eu vou acreditar no Real agora, Ricardo? Meti no gol, hein? Brincadeira. Assim, Júnior, o Real Madrid tem a volta do Sérgio Ramos, tá? Seu capitão, o Varane não joga, tá machucado. E tem um zagueiro que, para mim, é uma grata revelação o desenvolvimento desse atleta no futebol espanhol, que é o Militão. Vem jogando demais. Exatamente, é esperado. Que já vem jogando muito no São Paulo. Teve a sua desconfiança logo quando começou. Isso é normal quando você chega num grande clube como teu o Real pai Madrid. Já falava dele, teu pai lá no São Paulo. Isso, exatamente. Já falava dele quando ele já estava no São Paulo. E vai jogar Sérgio Ramos e o Militão. Sendo que o Sérgio Ramos, eu comentei no programa passado que o Real Madrid tinha 2 jogadores que para mim resolvia dentro de campo quando se falava de Champions League. Um era o Cristiano Ronaldo, outro era o Sérgio Ramos. O Cristiano Ronaldo foi embora. Hoje ele tem outro, se chama Casemiro. Um jogador que toma conta do meio de campo e possa resolver esse grande problema que o Real Madrid teve nesse jogo passado. Então, Sérgio Ramos e Casemiro podem resolver. Lembrando que a fase do Benzema, para mim, é excepcional. Está jogando demais, um jogador muito inteligente. Eu acredito que o peso da camisa, com a volta do Sérgio Ramos, a liderança dele dentro de campo, possa suprir essa grande carência que foi no jogo passado. E apesar do Chico, da evolução do Metelo Gole aí do Ricardinho, do Vinícius Júnior, mas eu confesso a você que quando o Real entra em campo, eu sinto falta, sabe, de um craque, assim, esse cara é o craque. Como você vê no Barcelona, como você vê no PSG, como você vê no Bayern de Munique, mas no Real, sinceramente, eu não vejo aquele craque que vai definir. Poderia ser até o Eder Hazard, mas o Hazard não tá jogando nada, entendeu? Eu vejo um craque no Real, Júnior, eu vejo ali. Quem? Treinador. Só que ele não joga, infelizmente, né? O craque que a gente vê ali, se ele tivesse em campo. Mas eu confesso pra você que nesse jogo eu acho que vai dar Chelsea. Tem peso da camisa, o Real, mas eu tô vendo o Chelsea jogar, cara, eu tava até comentando com o Lucas esse dia, eu digo, meu filho, vamos ver esse jogo do Chelsea aí.
É um time compacto, é um time que tem uma velocidade, um poder de reação, um time que não tem estrela. Muito frio. Muito interessante esse time do Chelsea, né? Ele é um time muito veloz, você não vê mas é um nível de competitividade muito grande para esse jogo, mesmo o Real Madrid com todo... Lógico que a experiência pesa, a camisa pesa, Chiquinho. a camisa pesa também, a capacidade individual nesse momento é importantíssima. Você tem o Benzema, tem o Sérgio Ramos, tem o Casimiro, né? Você tem o próprio Marcelo, Kroos, pesa. O Mendy tá voltando também. Isso aí a gente entende que isso pesa muito. Mas pelo que eu vejo, eu acho que, infelizmente, nesse jogo, infelizmente para os torcedores do Real, né? Vai dar Chelsea. O Real tem camisa, né, Ricardo? Assim, são 13 títulos do Real, diferentemente do outro confronto, né? Que PSG e City, nenhum dos dois foram campeões. Então, o Real não, o Real é diferente. Mas o Real é muito inconstante, né? Nessa temporada é muito... Como você falou. O Real é muito inconstante, né, Júnior e Ricardo? Não sei se vocês concordam, né? É de uma boa atuação para uma atuação muito abaixo, né? Essa inconstância cria essa dúvida para a gente nesse jogo de amanhã. A quarta vai ser a boa, entendeu? Isso. Se eu não me engano, Júnior, são 13 títulos, são 18 ou são 19 finais de Champions League. 13. São 19 ou 18 finais de Champions League. É muita coisa, Júnior. Esquece. É muita história. O Chelsea tem Exato. E vou pegar um gancho, Júnior, que você falou que o Real Madrid não tem estrelas, né? Aquela grande estrela que você falou, Barcelona e outros clubes. Mas por quê? A gente estava acostumado com Cristiano Ronaldo, certo? Aí depois a gente teve Ronaldo Fenômeno, teve Zidane, teve Figo, teve... É uma sequência de constelações. Teve Ricardo Rocha. Exatamente, teve Butraguenho, teve Hugo Sanches. Ricardo, é o que eu sempre comento, a gente fala, jogar no Real Madrid hoje, você tem aí quero ver em 91, 92. Era para poucos. Eram poucos. Jogar no Real Madrid hoje, você tem um espaço muito aberto, né? Muito globalizado. O futebol está muito... Todo mundo olha todo mundo. Quero ver jogar lá como o Bigode jogou, 91, 92. Evaristo, sair daqui para ir jogar também. Lá. Verdade. Evaristo foi artilheiro no Barcelona, artilheiro no Real Madrid. São para poucos. Por isso que eu tiro o chapéu para Bigode mesmo, porque era diferente. Tá maluco, jogava demais, tá maluco. Só deixando claro que Bigode é o Ricardo Rocha, o pai do Ricardo Rocha Filho. O que é bom dura pouco, senhores. O que é bom dura pouco. O nosso Planeta Bola está se encerrando. Valeu, Chiquinho. Um grande abraço para você, amigo. Valeu, Júnior. Até a próxima. Valeu, Ricardo. Valeu, Chico. Valeu, Júnior. Até a próxima. Vamos com tudo sexta-feira. Sem bigode. Ô, rapaz, queria ter metade do talento de vocês. Estou aprendendo, sou juvenil. Valeu, Ricardinho. Um grande abraço para vocês, meu querido. Abraço. O nosso Planeta Bola fica por aqui. A gente volta num próximo episódio para falar de muito mais para vocês. Um abraço, até a próxima. Valeu, gente. Tchau. Valeu.